Olá, gente! Oi! Já estamos nós aqui com mais um Assuntos da Vida Diária, né? Com a Mila Bertier. E hoje nós vamos falar, como eu prometi a semana passada, da unidade de espírito. E quando eu comecei a procurar minhas coisinhas aqui, que eu lembro que eu tinha visto um livro legal sobre isso, até tive que procurar lá no maleiro do guarda-roupa, porque eu tô com um monte de livros precisando fazer uma prateleira ali no nosso escritóriozinho. E já viu, né? Vamos ver se esse ano ainda consegue sair as prateleiras para esses livros. Mas eu achei, ó, Somos Terra. Esse livro ele foi entregue no colégio do meu filho mais velho quando ele ainda estava nas séries iniciais. Olha quanto tempo que esse livro acompanha a nossa família, porque eu acho o assunto dele bárbaro. E eu já li para várias pessoas, eu já li várias e várias vezes. E só dessa vez foi que eu vi que um patrocinador fala a mesma coisa que eu. Olha só, se for verdade que a arte imita a vida, aí ele faz a propaganda dele e diz assim: trabalhamos com a maior e o maior e o mais perfeito laboratório já criado, a natureza. Uma obra entregue pela Eletropaulo, porque é assim, quando as nossas empresas, né, quando as nossas gigantes se propõem a fazer um trabalho educacional, se propõem a fazer um negócio legal, ninguém segura. E eu queria muito, viu, que as empresas cada vez mais fizessem, né, um trabalho bacana. E quando eu terminei de ler esse livro novamente essa semana, eu encontrei uma cartinha que eu fiz com o título de Unidade. Eu achei ela maravilhosa. Quando eu escrevi, eu me emocionei e agora lendo de novo, depois de alguns anos, eu me emocionei novamente. Mas eu vou ver se eu faço um vídeo só dela e coloco no meu Insta, porque realmente é emocionante quando a gente pensa sobre esse assunto da unidade de espírito. Como todos os assuntos, tem várias vertentes, vários focos que nós poderíamos dar, e em um vídeo só, para não ficar tão longo, não dá para abordar todas as questões. Mas então eu quero falar sobre o nosso corpo mediante a natureza e mediante nós mesmos, tá? Nesse livro tem um trecho que eu abro citando essa página. Olha, somos muito água e um pouco de cálcio. Como as montanhas, somos muito de água e um pouco de carbono, ferro, magnésio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Por mais que nos vejamos como diferentes, nosso corpo é semelhante em composição ao corpo da Terra. Então, por esse dizer, já leva nós a uma parte da unidade com o todo que diz respeito à Terra. Porque, gente, nós precisamos entender que toda a composição nossa é a mesma composição do nosso planeta. Com isso, precisamos ter carinho por esse planeta, ter carinho pelos animais, pela natureza, porque somos todos iguais. Depois, voltando a nós mesmos, o nosso corpo, fora essa semelhança grande com o nosso planeta que nós vivemos, nós carregamos mais coisas em nós. Nós temos esse corpo material que tem essa semelhança com o planeta, e nós temos um corpo espiritual. Então a nossa composição ela é única, mas ela se divide em três, que é o espírito,
a alma e a matéria. Eu não sei como que vocês olham para isso. Eu vou dizer para vocês como que eu entendo o nosso ser. Então, nós já falamos do nosso corpo de matéria, né, um pouquinho da sua composição e que ele é igual ao corpo do nosso planeta. Depois dele vem a nossa alma. O que seria a nossa alma? Ela mora dentro desse corpo material, que é o veículo que conduz nós pelos dias, por uma quantidade de tempo que em média de 80 anos, né? Hoje em dia nossa média de vida é de 80 anos. E essa alma, o que perfaz a nossa alma? São as coisas subjetivas, né? Que a gente chama de coisas do coração. Mas a nossa alma, ela é composta do nosso caráter, do nosso moral, da nossa dignidade, das nossas emoções, de todas as nossas emoções. Tudo isso faz parte do nosso ser interno, que é a nossa alma. Essa alma, ela é a parte que faz a ligação entre a nossa parte do corpo matéria e a parte do nosso corpo espírito, porque nós também temos a nossa parte que é espírito. E o que seria essa parte nossa que é o espírito? Eu chamo de sopro de vida de Deus em nós. Então, a parte mais sublime do ser humano, no meu ponto de vista, é o nosso espírito, porque é a partícula de nós mais pura, mais sublime que pode existir. Porém, nós, por fazermos parte desse planeta Terra e de toda a construção que aqui se faz, e passamos e estamos caminhando por esse meio muito difícil que torna esse lugar corrompível ao espírito. Então, o que nós devemos nutrir para essa unidade ficar em equilíbrio? A nossa alma. Quando a nossa alma está nutrida com as partes boas, mesmo que ela não está em nós por natureza na nossa criação, é o meio, é a sociedade que nos ajuda a desenvolver, começando primeiramente pelos nossos pais, depois passando pela nossa escola e depois pelo meio social onde nós vivemos. E a nossa força de vontade de procurar o lado exemplar, o nosso lado bom dessa situação, com bom caráter, agindo sempre com justiça, com verdade. E isso, em cada ser humano, está num grau de percepção e nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que olhar para o nosso grau de percepção como nós estamos e nós melhorarmos essa parte subjetiva nossa, que é a nossa alma, que faz a ligação com o que é o melhor, que é o nosso espírito, que é o sopro de Deus em nós, e aquilo que não é tão bom assim, que é a parte material que tende para as coisas da matéria. E as coisas da matéria tende ao ter, a parte gananciosa, a parte corruptível do ser humano. Mas antes, muito antes da Guerra Santa, está no Oriente Médio, está em qualquer lugar desse planeta Terra, a maior guerra santa que nós devemos combater é essa. É a da nossa carne, da nossa parte material e o nosso espírito.
Eu sempre, quando ia conversar com as pessoas que são os meus amigos, que estão perto de mim, sempre falei: olha, a maior guerra santa que nós podemos vencer batalhando dia após dia é a nossa guerra do nosso espírito contra a nossa carne. Por quê? É tendencioso da carne o egoísmo, é tendencioso da carne o querer ter, enquanto a nossa alma fica o tempo todo conversando com a nossa carne para tentar mostrar o lado espiritual, que é aquele que é o Deus em nós, falando para nós que o ser, que o nosso ser é o mais importante, que as nossas qualidades de dignidade são as mais importantes. Então, nós temos que trabalhar muito, muito, muito antes de olharmos para fora, de olharmos as pessoas fora. Nós temos muita coisa por fazer por nós mesmos dentro, para que essa unidade com nós mesmos, com Deus, com a natureza, esteja em equilíbrio. Porque quando que as pessoas conseguem alcançar uma espécie de paz, que parece que está cercado numa redoma de proteção? Quando ela está nesse equilíbrio. Quando a gente fala dessa redoma de proteção, dessa paz, o que traz isso? O que faz nós termos isso para caminhar durante a vida é esse equilíbrio entre os nossos seres, né? Que é o espiritual, a nossa alma e a nossa carne. Isso é a unidade. Isso é a unidade do nosso ser, que é o que eu gostaria de falar nesse vídeo, para ele não ficar tão extenso. Então, uma vez que nós conseguirmos o equilíbrio entre essa unidade, nós começamos depois a criar essa mesma unidade, esse mesmo equilíbrio com a natureza, com tudo que há nesse planeta. Nós não podemos passar desapercebido. Agora nós estamos vivendo esse momento dessa pandemia em que nós nós estamos com tempo para parar e refletir sobre isso, sabe? De criar essa unidade de espírito com tudo que Deus criou. Isso é uma coisa sublime, isso é uma coisa que traz paz, que traz tranquilidade de pensamento, que faz nós entendermos as coisas como elas acontecem e que elas vêm e que elas passam, como um dia de chuva, como um dia de tempestade. Ele vem, ele causa alguns transtornos na nossa cidade, na nossa vida, mas ele passa e tudo passa. Só que para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio de saber que vivemos que passamos por um transtorno, mas ele vai embora, ele passa, nós precisamos estar bem e em unidade com tudo isso, tá? Então era isso que eu queria dizer. No culto de jovens, hoje de manhã, olha que incrível, falou um pedacinho dos Salmos, que é aquele pedacinho que diz assim: quão bom e quão suave que os nossos irmãos vivam em união. Então, para mim foi uma confirmação de que essa linha de pensamento que eu venho tendo no decorrer dos anos, ela tá correta, né? Dentro da capacidade de pensamento que eu tô tendo para esse momento, porque nós vamos nos melhorando, né? Nossa capacidade de pensamento, de reflexão vai se melhorando. Mas nesse momento, a minha capacidade me mostra que eu estou indo pelo caminho certo. E é só por isso que eu tenho vontade de passar isso para vocês e de poder ajudar vocês a encontrar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paz. Esse é o desejo do meu coração, quando eu venho aqui expor para vocês o que eu tenho aprendido e o que eu tenho vivido. Eu e os meus filmes, né?
Quando eu fui procurar o livro, eu tenho uma caixinha de DVDs que nem se usa mais e eu encontrei um filme lá dentro que chama A Árvore da Vida. Esse filme ele é com o Brad Pitt e é um filme muito profundo que eu indico também. Porque tudo que eu vejo que eu acho legal e que eu acho bom, eu sempre estou indicando mesmo. Não, é propaganda minha mesmo que eu acabo fazendo. E é isso aí. Nós continuamos em casa, tá demorando para passar essa quarentena, mas fiquemos forte porque tá quase chegando no final. E vamos acreditar que por mais devastado que fique a condição do nosso país e dos outros países, vai dar tudo certo, porque o ser humano ele tem uma força incrível de adaptação e de criação. Então nós vamos passar por cima como os nossos antepassados passaram nas crises deles, ok? Beijão e que nós tenhamos uma boa semana.